Hoje eu quero refletir com os irmãos no Salmo 23. Na década de 1950, um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele fez um amplo estudo sobre as necessidades humanas. E ele criou um conceito que passou a ser conhecido como hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow. De acordo com essa teoria de Abraham Maslow, as pessoas vivem em busca da satisfação de determinadas necessidades, isso de uma maneira hierárquica. Por exemplo, Maslow nos diz que nós temos 5 categorias de necessidades. A mais básica, lá na base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas: fome, abrigo, sede e outras necessidades corporais. Depois, necessidades de segurança, que inclui proteção contra danos físicos, contra danos emocionais, diz respeito a ter um abrigo, por exemplo. Subindo nessa pirâmide, temos as necessidades sociais, que são afeição, amigos, sensação de pertencer a um grupo. A quarta categoria é chamada de estima, diz respeito tanto ao respeito próprio, quanto à realização, à autonomia e outros fatores como status, reconhecimento e atenção. E por fim, lá no topo da pirâmide, as necessidades de autorrealização, que dizem respeito ao seu crescimento pessoal, o seu autodesenvolvimento, o alcance do seu pleno potencial. Agora, Maslow chamou essa pirâmide, essa cadeia de necessidades, de hierarquia de prioridades, porque nós sempre vamos procurar ou procuramos satisfazer as necessidades nessa ordem. Por exemplo, ninguém vai se dedicar lá ao topo da pirâmide às necessidades de autorrealização se não tem as necessidades da base da pirâmide, como que são as fisiológicas, alimento e poder saciar sua sede e tudo mais. Se não tiver resolvido isso, ele vai começar aqui necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, para caminhar em direção ao topo da pirâmide. Por exemplo, eu não me imagino vendo ou pensando aqui em 2 indivíduos, por exemplo, perdidos numa floresta, procurando o caminho de volta para casa, para sair da floresta, e eles ali ao redor de uma fogueira, conversando sobre planos de viagens de férias ou discutindo um planejamento de carreira. Por que não? Porque naquele momento, para esses 2 indivíduos, há necessidades básicas que precisam ser atendidas. Eles estão preocupados apenas, primeiro, com as necessidades fisiológicas de comida e de bebida e necessidades de segurança. Eles querem encontrar o caminho de volta para casa. Essa é uma teoria que ela tem sido ampliada, ela tem sido já até atualizada, mas para o nosso objetivo hoje serve muito, tem sido muito utilizada, ela é muito atual, muito didática, quando vivemos um tempo de pandemia mundial, uma grande crise no Brasil, esse enfrentamento do coronavírus. E quando eu refletia, logo há pouco mais de 10 dias atrás, quando no Brasil as coisas se tornaram mais assim claras para nós, que estávamos entrando numa zona perigosa, que a pandemia também tinha nos atingido de uma maneira um pouco mais ampla, eu comecei a pensar que nesse momento todos nós somos levados de volta à base da pirâmide, a pensar nas nossas necessidades mais essenciais. Muitos de nós aí em quarentena, em casa, e aí nós estamos preocupados com as questões elementares, fisiológicas. Mas hoje eu quero destacar como as pessoas hoje estão focadas nas questões de segurança, porque esta crise mundial tem trazido ao coração do homem uma grande insegurança. Por isso mesmo, quando eu estava me dando conta de toda a situação, Deus colocou no meu coração o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia.
foi um dos primeiros salmos que eu decorei. Eu até hoje sei esse salmo de cor na primeira versão que eu aprendi e que eu decorei esse salmo quando ainda era um adolescente. Eu posso crer que você tem até facilidade de, se não sabe todo ele, sabe grande parte desse salmo, porque é um salmo que tem sido recitado, tem sido gravado por várias pessoas. Cid Moreira, por exemplo, gravou este salmo, ele recitou esse salmo e isso foi gravado. Então, é um salmo muito conhecido. Cristãos e não cristãos conhecem o salmo, conhecido como o Salmo do Pastor. Então eu convido você agora a ler comigo ou até recitar comigo esse salmo. O Senhor é meu pastor, diz a Bíblia, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje eu quero, nesse primeiro sermão, nessa primeira mensagem, porque esta é uma série de mensagens com o título Nada Me Faltará, toda ela baseada no Salmo 23, eu quero pensar só na primeira linha, na primeira verdade que é expressa pelo salmista Davi, e dar uma visão geral do Salmo. E depois, semana após semana, nós vamos meditar em cada linha, em cada verdade compartilhada por Davi. Mas eu devo lembrar você que, para que a gente possa, assim, ter todos os benefícios, ser profundamente impactado por essa poesia maravilhosa, nós precisamos lembrar um pouquinho de todo o contexto rural no qual os homens da Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, viviam. A Bíblia é uma coleção de livros, escrita na sua maioria por homens simples que viveram num ambiente rural. Quando eu digo rural, um ambiente ligado ao gado, ligado a plantações, a colheitas, a rebanhos. Rural porque fala de oliveiras, fala de videiras, fala de trigo, fala de ovelhas. E nós que vivemos tanto tempo depois, milhares de anos depois, temos uma certa dificuldade, porque o nosso ambiente é predominantemente urbano. E mesmo alguns de nós, ou alguns de vocês que foram criados na roça, na fazenda, no sítio, ainda precisam se lembrar, fazer um esforço para que esse salmo possa ter uma profunda penetração e impacto em nossa vida. No ambiente urbano que vivemos, pensar um pouquinho desta visão de um pastor de ovelhas que é Davi, para não perder a profundidade desse salmo. Salmo escrito por Davi, ele mesmo, que foi um pastor de ovelhas, agora rei de Israel. E eu quero então compartilhar com você a primeira linha desse salmo e depois uma visão geral do salmo e daquilo que vamos tratar nas próximas semanas. Ele diz aqui na primeira linha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pense comigo aqui. Davi afirma, ele sendo um pastor de ovelhas: o Senhor é meu pastor. Ele, como um pastor, se posicionando agora como uma ovelha. Quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele está usando a expressão que era pouco usada pelos judeus, a expressão que é Yahvé, aquele nome chamado impronunciável de Deus, aquele nome que foi revelado por Deus a Moisés, quando Moisés perguntou para aquele que se revelava a ele: quando eu for diante do povo e perguntarem quem te enviou, o que eu respondo? E Deus disse a ele: eu sou o que sou. Na verdade, ali é o verbo ser, o verbo existir. Deus está dizendo assim: eu sou o que sou, ou outra tradução diz: eu sou
o que eu sou e o que virei a ser. É o verbo ser e o verbo existir, que na primeira pessoa. Então, quando Deus diz assim, eu sou o que sou, Ele está apenas dizendo, eu sou Deus autoexistente. Eu sou Deus que realmente existo em oposição aos deuses falsos. Então, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo assim, este Deus que se revelou a Abraão, que se revelou a Moisés, esse Deus autoexistente, o Deus que no Novo Testamento a Bíblia diz que era, que é e que há de vir, o Deus que de ontem, de hoje, eternamente imutável, é este Deus eterno, o eterno, que é o meu pastor. O Deus que existe, não depende de ninguém para existir, em oposição aos falsos deuses. Este é o meu Deus. Ele diz, o Senhor, este Deus, o eu sou, é o meu pastor. E é muito interessante que essa linha aqui, quando ele diz assim, este Deus, este Senhor é o meu pastor. Ele de maneira muito íntima, com intimidade, com intimismo fala, este Deus é o meu pastor. Davi olhava, e ele tendo sido um pastor de ovelhas, olhava para Deus como sendo o seu pastor pessoal. Ele não fala aqui apenas de Deus como sendo o pastor do povo de Israel, o pastor, diríamos hoje, o pastor da igreja, né? O pastor do povo, como lemos hoje ainda no Salmo, que nós somos ovelha desse rebanho, no Salmo 95, somos ovelhas desse pastor. Não, ele diz assim, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o pastor de Israel. Para nós hoje, Ele é o pastor da igreja. Nós somos povo de Deus, mas Ele é o meu pastor. Ele está dizendo assim, eu tenho com Deus uma relação de intimidade. Ele olha para mim como a sua ovelha. Ele olha para mim, cuida de mim como um indivíduo. Por isso que, ao lermos Salmo 23, é impossível nós não termos uma sensação daquela nossa necessidade elementar, segundo a pirâmide de Maslow, a segunda necessidade, a necessidade de segurança sendo satisfeita. Porque eu creio que o tema do Salmo 23 é segurança total. Talvez um cético diga, é muito bom para ser verdade, mas nós cremos que é verdade, que não é mera poesia, que não é fuga dos problemas da vida, é um texto que fala da segurança que nós temos em Deus. Mas nós vamos acompanhar aqui semana após semana. Ele fala da segurança que temos em Deus com uma boa dose de realismo, de uma pessoa que enfrenta as lutas do dia a dia. Então vamos guardar aqui. Primeira verdade, o Senhor é o meu pastor. O grande eu sou, Ele é pastor, mas Ele é o meu. Ele é o teu pastor. Ele olha para cada um de nós como um pastor olha para o seu rebanho, como uma ovelhinha que ouve a voz, que reconhece a voz do pastor. Não somos mais uma ovelha, somos a ovelha do Senhor, por quem Ele tem um cuidado especial. Mas ele continua dizendo que na condição de ovelhas, nós necessitamos desse pastor. E nós vamos aprender um pouquinho nas próximas semanas sobre essa dinâmica de relacionamento de pastor e ovelha. Quem é a ovelha e quem é o pastor? Mas vejam só aqui as linhas deste salmo. Ele fala que precisamos, como ovelhas de um pastor, porque necessitamos de descanso e de refrigério. Porque nesta vida, nós muitas vezes nos sentimos cansados, nos sentimos exaustos, nos sentimos estressados, nos sentimos sem força e por isso mesmo desanimados e inseguros. E por isso precisamos de descanso e de refrigério. A Bíblia fala, o salmo que lemos, que Ele é o meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma.
como ovelhas, nós precisamos de descanso, de refrigério, mas também precisamos de direção. Como o Salmo diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou guia-me também pelas veredas da justiça. Então o Salmo está dizendo que ele é uma ovelha que reconhece a dificuldade que tem de tomar decisões, de escolher sempre o caminho correto. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e é este pastor que me dá direção, é este pastor que me mostra o caminho numa pluralidade de opções, ou quando eu estou com dúvida. O Senhor é meu pastor porque eu tenho necessidade de consolo. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não disse que esse é um salmo com uma boa dose de realismo? Nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos pelo vale escuro, estamos nesse momento passando por um vale escuro com essa pandemia, com essa crise no Brasil e no mundo. Só precisa de consolo quem passa por tribulação. Tribulação de perder um ente querido, tribulação de perder emprego, tribulação por causa de uma enfermidade, mas nós temos o Senhor como nosso pastor. Ele diz: mesmo que a nossa crise seja tão grande que possa ser comparada ao vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Ovelhas necessitam de consolo. E ele diz ainda que nós precisamos também, como ovelhas, de triunfo sobre os inimigos. Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está dizendo que nem todos, essa é a realidade, serão nossos amigos. A verdade é que nós, por seguirmos a Jesus, padecemos perseguição. A Bíblia diz: todos que querem viver piamente padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Mas temos o pastor que está conosco nesse momento e até nos fazendo triunfar sobre os nossos inimigos, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas leem esse salmo e, sem compreendê-lo em profundidade, logo pensam em tudo que o pastor pode dar, mas pensam numa boa situação financeira, pensam em conforto, em saúde plena, pensam no emprego dos sonhos ou pensam no sucesso dos negócios. Pode até ser que você tenha grande parte disso. Deus é um Deus que abençoa também com essas bênçãos financeiras, com saúde, com emprego, com sucesso, sim. Mas o Salmo não está falando disso. Pode ser que você tenha recebido essas coisas e pode orar a Deus, que Ele tem prazer em dar. Mas o salmista está falando de algo muito mais profundo. Quando o salmista afirma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: nada me faltará. Não me faltará o descanso e refrigério necessários para enfrentar a vida estressante. Nada me faltará. Não me faltará direção para me manter firme nas veredas da justiça. Nada me faltará. Não me faltará consolo nas horas mais difíceis da minha vida. Nada me faltará. Não me faltará uma vida triunfante, apesar dos adversários. Querido irmão e irmã, quando começamos essa série que fala do Salmo 23, nada me faltará, eu quero lembrar você que se o Senhor é o teu pastor, essa é uma verdade que se aplica a você. Esta é uma vida prometida para quem tem o Senhor, o eu sou, como pastor, e para quem tem este pastor como o seu Senhor. Se o Senhor é o seu pastor, e se esse pastor é o teu Senhor, você pode crer, esperar e orar por essas bênçãos que o salmista Davi compartilha conosco nesse belíssimo salmo, o Salmo 23. Na próxima semana, nós vamos prosseguir vendo mais uma linha do salmo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus me dê um domingo muito abençoado.
que você possa passar o seu tempo com a família. Se Deus permitir, hoje à noite estaremos online mais uma vez às 19 horas. Vamos conversar hoje à noite sobre tempo de crise, tempo de crescimento, lições aprendidas com o profeta Jonas. Mas eu queria terminar esse momento orando com você e por você. Obrigado, Deus, por essa poesia maravilhosa, mas que é mais do que poesia, é promessa do Senhor para nós. Senhor, queremos tê-lo como nosso pastor todos os dias da nossa vida e queremos agir como ovelhas que ouvem a voz do pastor. Que o Senhor todos os dias dirija a nossa vida, nos dê direção, nos dê consolo, nos dê refrigério e nos faça superar as adversidades e os inimigos. Dá-nos, Pai, um domingo na Tua presença e para a Tua glória. Seja sempre o nosso pastor. Em nome de Cristo Jesus é a hora agradecido. Amém. Amém. Deus te abençoe.